falar sobre organização e planejamento. Será que isso é importante na vida? Hã? Eu sei que tem gente que gosta de viver fortes emoções. É o rei do improviso. Manja esse cara? Eu sei, tem gente que... E às vezes, na verdade, é importante às vezes nós estarmos flexíveis para mudanças de última hora. Isso não tem nada de errado nisso daí. Nós não podemos ser o maluco da planilha, né? Aquele cara que a vida metódica e tal, se sair alguma coisa do trilho, eu me descabelo. Mas também o outro extremo é extremamente perigoso, gente. Sabe aquela vida que você não organiza nada, você não planeja, você vai tocando tudo de qualquer jeito e as coisas vão se acumulando e aí você não tem agenda, você não tem nada marcado, aí você perde compromisso e aí você perde data, perde prazo, perde tudo. É uma bagunça. Será que o planejamento é importante? Então vamos dar uma olhada nisso daí. Eu trouxe primeiro uma pesquisa para vocês. O ano de 2020, no meio da pandemia, a Falcone Consultoria foi fazer um levantamento nas empresas que estavam passando mais apuros naquela época. Constatou que apenas 10% das empresas de médio porte no Brasil seguiam um planejamento de curto e médio prazos. Nós estamos falando aí de 3 a 5 anos, coisa que para a empresa é até muito pouco, né? Planejar seus próximos 3, 5 anos. 10%. 90% das empresas, não estamos nem falando de MEI, de pequeno empreendedor, empresas de médio e grande porte. 90% não planejavam os seus próximos anos. Foram as que mais sofreram na pandemia. E somente 5% delas revelaram ter um modelo de gestão estruturado, ok? Plano de carreira, questão de gestão de pessoas, mercado financeiro, investimentos, todas as áreas de forma estruturada e organizada, 5%. Será que essa amostragem também cabe para nós, pessoa física? Será? É interessante, vamos dar uma olhada nisso. E será que é importante o planejamento só para as empresas? Será que a gente não precisa organizar a nossa vida também? Vamos dar uma olhada nisso daí então. Então eu vou trazer alguns pensadores aqui. O Confúcio, ele dizia o seguinte, olha, um homem que não planeja com antecedência encontrará problemas à sua porta. Sabedoria oriental aí de milênios, né? Vamos trazer alguém mais perto de nós, Benjamin Franklin. Para cada minuto gasto em organização e planejamento, 1 hora é ganha. Quem mais? Abraham Lincoln. Dê-me 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. Interessante isso, né? Planejamento. Eu preciso ter a ferramenta certa, preciso ter a habilidade correta, para que quando eu me deparar com um problema, eu faça aquilo com excelência. Muito bem, Thomas Edison. Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Então tem muita gente que vai dizer que é boa sorte, você teve sorte na vida. Mas na verdade, a oportunidade que apareceu encontrou alguém que havia se planejado para isso. Que havia se organizado para isso. Que havia se preparado para isso. Então, eles vão chamar de boa sorte. Muito bem. Agora, eu quero trazer para vocês aqui que a nossa vida, ela é um constante planejamento. Talvez a gente não se dê conta disso, mas tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa planejar, ok? Então, vamos dizer que você esteja pensando em fazer um curso. Vamos dizer que você esteja pensando em se formar em alguma área. Um curso livre, uma graduação, ok? Então você quer aquele diplominha ali no final de fazer esse curso. Você não precisa planejar para fazer esse curso? Você precisa planejar se você vai ter dinheiro para pagar a mensalidade. Você precisa planejar o tempo que você vai gastar estudando as matérias.
Se for online, então, eu estou fazendo uma graduação online, gente, não é fácil estudar online. Você tem que ter uma disciplina e uma organização, porque as matérias, elas têm prazo e se você não fizer aquilo, não entregar a tarefa, aquilo some do sistema, você perdeu, é impressionante. E como você está livre, eu que faço o meu horário, se o cara não for organizado, disciplinado, ele acha que está levando numa boa. Chega lá, tudo acumulado na última semana, não dá tempo de entregar. Então a gente precisa planejar para fazer um curso. A gente precisa ver o que nós vamos abrir mão para colocar alguma coisa no lugar. Então, qual é o tempo de estudo? Qual é o tempo, aliás, o quanto que eu vou investir, né? Não só de tempo, mas de recurso. O que eu vou abrir mão para colocar isso no lugar? Muito bem. Talvez você está pensando em empreender. Quem é empreendedor aqui sabe do que é planejar um empreendimento, gente. Isso não é brincadeira. Então, para você abrir uma lojinha dessa daí, primeiro você vai ter que ter o ponto certo. Você vai ter que pesquisar demais para saber aonde você vai abrir o seu negócio. Depois você tem que pesquisar, fazer uma análise de mercado. Você tem que analisar a concorrência. Você tem que analisar o seu perfil, o seu público-alvo. Se eles estão ali. Você tem que analisar a renda média. Você tem que verificar se você tem a habilidade certa para o negócio. O que eu preciso me capacitar para abrir isso? O que eu preciso entender sobre isso antes de querer fazer isso? Você tem que verificar qual é a sua mão de obra que você vai ter. Se ela está disponível, se ela não está, se ela mora perto, se ela mora longe, qual é o acesso das pessoas, se elas vêm de carro, se elas vêm de ônibus, por onde elas vêm, aonde vai ser minha fachada, como é que eu vou fazer a divulgação do meu negócio nas redes sociais. Gente, tudo isso é planejamento. Bom, Rogério, você está complicando demais, eu só quero casar e ter filhos e minha vida está tudo certo. Mas eu tenho que planejar isso também. Não tem? Ju e Davi aí? Tem que planejar um casamento, não tem? Gente, eu tenho que planejar. Eu tenho que planejar aonde que eu vou morar. Eu tenho que planejar primeiro quem é a pessoa que eu vou casar. Se a pessoa é certa, se a pessoa não é. Eu tenho que construir um relacionamento com essa pessoa. Eu tenho que saber da família dela. Se ela vai dar certo com a minha família. Então nós precisamos conhecer os nossos pais, os irmãos, né? Então a família é um pouquinho mais ampliada. A gente precisa pensar o quanto nós vamos investir nesse casamento. Aonde vai ser a festa? Quanto eu vou gastar? Quem eu vou chamar? Como vai ser a organização da festa? Se eu vou viajar, se eu não vou viajar? Para onde eu vou viajar? Percebem? E aí? E ter filhos? Aonde eu vou morar? Tem escola perto? Quem vai ficar com os meus filhos? Quem vai cuidar? Quanto eu vou gastar para casar e ter filhos? Então, o que eu estou fazendo para construir essa renda, essa riqueza? Tudo planejamento, gente. Muito bem. Bom, você já só falou de coisas complicadas, né? Vamos falar de viagem. Eu quero só viajar na vida, mas eu tenho que planejar a viagem também, não tenho? Eu tenho que planejar tudo, gente. Aonde eu vou ficar, como é que eu vou de avião, eu vou de carro, quanto está a passagem, qual é o prazo para ir e voltar, quanto eu vou gastar de gasolina, se o meu carro comporta uma viagem de médio e longa distância, quantas pessoas vão comigo, aonde eu vou ficar, que passeios eu vou fazer, eu vou aproveitar bem esse tempo lá, eu já preciso planejar tudo, aonde eu vou, o que eu vou fazer, aonde, né? Planejamento, gente, faz parte da nossa vida, planejamento. As pessoas que não se planejam, essas coisas vão se acumulando e uma vai entrando na esfera da outra e vira uma bagunça geral. A pergunta que fica é, e a nossa fé? E a nossa espiritualidade? E a nossa vida com Deus? Será que também não precisa de planejamento? Será que eu vou tocar minha vida com Deus de qualquer jeito? Deixa a vida me levar? Será que eu também não preciso planejar os momentos que eu vou ter com Deus? Em que momento eu vou encaixar meu devocional?
Qual tempo do dia eu vou reservar para conversar com Deus? Qual tempo do dia eu vou reservar para conversar com as pessoas sobre Deus? Qual tempo do dia eu vou estudar e vou me aprofundar e encontrar as verdades que eu preciso saber, que vão direcionar a minha vida e todo o restante das minhas esferas de atuação? Então percebam como, às vezes, a gente é muito planejado numa área e a outra a gente negligencia. Então a nossa fé e a nossa espiritualidade também precisam ser planejadas. Então eu quero abrir um texto com vocês, que é um texto clássico de Lucas capítulo 14, onde Jesus fala sobre planejamento. Evangelho de Lucas, Novo Testamento, terceiro livro, capítulo 14, versículo 28. Diz assim o texto, as palavras de Jesus: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, outra analogia agora, ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? Se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Ou seja, ele vai ter que desistir da guerra que ele queria começar. Versículo 33. Da mesma forma, olha a aplicação agora das histórias. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Como Jesus era duro, né, gente? Ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Já era. O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Jesus, então, ele trouxe duas histórias aqui sobre planejamento na vida, sobre construção e sobre guerra, para dar um exemplo para nós que a nossa vida espiritual vai na mesma linha, vai no mesmo caminho. Eu não posso decidir seguir Jesus se eu não planejar esta caminhada com Cristo. E esse planejamento, diz Jesus, envolve uma renúncia total. A renúncia total, ela passa por eu colocar nas mãos de Deus toda a minha vida. Todo o meu planejamento agora precisa estar sujeito ao planejamento divino. Tudo que eu penso fazer, tudo que eu sonho realizar, tudo que eu penso, tudo que eu projeto como um projeto de vida, tudo que eu penso em construir com algo, ou com alguém, aliás, tudo isso só faz sentido para um discípulo de Jesus se ele colocar tudo isso diante de Deus, apresentar ao Senhor e perceber, entender
que este planejamento faz parte do plano divino. Porque se é apenas parte de um plano pessoal de vida, se nós estamos apenas construindo o nosso próprio império e não estamos subjugando isso ao reinado de Deus, que é muito maior, então, diz as Escrituras, que nós não somos seus discípulos. Nós podemos ser qualquer outra coisa. Nós podemos ser frequentadores de igreja, nós podemos dizer lá no censo do IBGE que nós somos cristãos, nós podemos frequentar pequenos grupos, nós podemos dizer que somos alunos da escola bíblica, nós podemos dizer que servimos aqui a comunidade, mas não poderemos dizer que somos discípulos. Se não houver renúncia total, Senhor, a minha vida, os meus planos, o meu planejamento, os meus sonhos, tudo que eu tenho, Senhor, são teus. Estão nas tuas mãos. A minha empresa, a minha família, os meus diplomas, as minhas habilidades, tudo que eu tenho, Senhor, precisam corroborar, colaborar para a expansão do teu reino e do teu grande plano. Se isso não estiver acontecendo, nós somos qualquer outra coisa menos discípulos de Jesus. A pergunta que fica então é: estou disposto a pagar o preço deste planejamento? Estou disposto a renunciar tudo o que eu tenho para que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha? Se você está disposto a isto, nós vamos continuar aqui a mensagem e você vai entender um pouco melhor de como é possível isso acontecer. Se você não está disposto a isto, sinto te dizer que os próximos minutos serão jogados fora na sua vida. Essa é que é a verdade. A mensagem do Evangelho só faz sentido para quem quer ter um compromisso com Deus. Pessoas sem compromisso, elas podem até ser boas ouvintes, mas não são bons discípulos. Muito bem, então vamos avançar. O que é então que eu devo planejar? Sobre a minha fé, sobre a minha vida espiritual, sobre a minha espiritualidade, o que é que eu devo planejar? Em primeiro lugar, eu preciso planejar o quanto eu vou me dedicar no conhecimento das Escrituras. Eu preciso ter um tempo, eu preciso ter uma agenda, eu preciso ter uma disciplina, uma rotina, aonde eu vá buscar as verdades bíblicas que me preenchem. Eu não posso viver de um culto semanal. O meu conhecimento de Deus, ele exige mais. Por quê? Porque eu amo o Senhor. Porque eu amo a Deus e eu quero conhecê-lo cada vez mais profundamente. Então eu preciso ter uma disciplina e um planejamento semanal de quantos dias, quantas horas, quais momentos eu estarei buscando com profundidade conhecimento de Deus. Isso pode ser estudos bíblicos, pode ser estudos com outras pessoas, pode ser o meu devocional diário, pode ser a minha leitura bíblica com reflexão, porque leitura bíblica sem reflexão não faz muito sentido. Eu só fico recebendo conhecimento, mas eu não consigo aplicar aquilo na minha vida. Então é melhor você ler poucos versículos refletindo sobre aquilo, orando, pensando como aquilo pode transformar a sua história, do que ler 3 capítulos por dia para fechar a Bíblia inteira num ano e depois você não aplica nada, porque você só pensou na quantidade de versículos e capítulos que você está lendo, mas você não pensou na aplicabilidade daquilo na tua vida. Muito bem, que mais? Eu também preciso planejar aonde está o meu coração.
Eu preciso planejar aonde eu vou colocar os meus afetos. Eu preciso planejar aonde estará as minhas emoções. O quanto eu vou investir de tempo, de recurso e de habilidade para que o meu coração esteja totalmente voltado ao Senhor. Então isso envolve oração, isso envolve relacionamento com Deus, isso envolve relacionamento com outras pessoas. Eu também preciso planejar as conversas minhas do dia e da semana. Com quem que eu vou conversar, como eu vou conversar. Então nós precisamos orar sobre isso e planejar. Senhor, eu tenho um encontro na terça-feira, eu tenho uma reunião na quarta, eu vou conversar com tal pessoa na segunda. Senhor, o que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer que eu fale? Qual é o teor das nossas conversas? Eu preciso planejar tudo isso e não chegar de última hora sem ter nada para contribuir na vida do outro. Então as reuniões de empresa, tudo isso, os bate-papos, os happy hours, qualquer lugar onde você estiver, meu querido, você precisa planejar o que você vai conversar. E esse planejamento é na conversa sua com Deus, pelas manhãs. É por isso que é importantíssimo nós não começarmos o nosso dia sem conversarmos com Deus. É Ele que planeja as nossas conversas, os nossos encontros, os nossos relacionamentos, as pessoas que eu vou encontrar, como eu vou tocar na vida do outro, como eu permitirei ser tocado, essa troca de experiência, isso precisa ser planejado em oração. Era exatamente isso que Jesus fazia. E nós vamos ver no final dessa mensagem. Eu também preciso planejar a minha mente, o que eu estou pensando. Eu preciso planejar o que eu vou alimentar a minha mente. Porque hoje não faltam opções para nós enchermos a nossa mente de muitas coisas. Eu posso ficar 12 horas facilmente enchendo a minha mente de entretenimento. Posso ou não posso? Posso, porque não falta opção. Nós, há 40, 50 anos atrás, nós não tínhamos toda essa opção de redes sociais, de jogos eletrônicos, né, de televisão a cabo com 120 canais, né, com séries na Netflix intermináveis. Nós não tínhamos. E mesmo assim já havia o perigo da distração. Eu fico imaginando hoje, se nós não tomarmos cuidado e não planejarmos e formos disciplinados com a nossa vida, com a nossa agenda, nós jogamos horas preciosas fora nas redes sociais e a gente fica olhando um link e aí joga para o outro, e joga para outro vídeo, e joga para outro, e aí daqui a pouco você está vendo coisa que você não tem interesse nenhum, totalmente supérfluo, nada de edificante. E você passou ali 2, 3, 4 horas na internet jogando o seu dinheiro, o seu tempo fora. Gente, isso é importantíssimo. Isso é planejamento. O como é que nós alimentamos a nossa mente. Nós também precisamos planejar o nosso serviço. Nós também precisamos planejar a nossa semana e o nosso dia de tal forma que a gente tenha tempo para o outro. Eu preciso servir alguém. Jesus disse isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Façam vocês isto também. Nós também precisamos planejar a nossa semana de uma tal forma que eu tenha tempo para fazer algo por alguém. Eu não sei o que é, depende da sua habilidade, depende das oportunidades que tem, depende das comunidades que você está inserido, mas procure não viver uma semana só para você, uma semana só interessado egoisticamente nos seus próprios projetos. Planeje servir o outro, ok? Muito bem, a pergunta que fica é, como eu devo planejar então? Gente, algumas
recursos práticos aqui. Eu uso poucas ferramentas aqui que são muito importantes para mim. 2, 3 ferramentas que eu uso que ajudam a organizar muito o meu dia. Esses notes aqui, que tem essas planilhas de anotação, eu tenho várias pastinhas que eu vou escrevendo as coisas que eu preciso falar com as pessoas, o que eu preciso organizar no meu dia. Então eu tenho várias pastinhas que eu vou colocando aqui no meu celular, coisa simples de fazer. Qualquer celular tem um note aí, né? Simples de baixar. Uma agenda do Google, simples também. A minha agenda, a Cidinha, né, minha esposa, ela fica brincando comigo, porque ela fala, olha, a gente precisa fazer tal coisa tal dia. Fala, só um minutinho, eu vou consultar a minha agenda. E aí ela fica, nossa, mas parece que é um grande empresário, um homem de negócios. Você precisa ver se você pode ir no mercado, na sua agenda. Não, mas é porque está aqui, gente. Está aqui direitinho. O que eu tenho que ler hoje? Quem que eu vou atender? Sabe? Qual é a pessoa que eu vou conversar? Está tudo certinho, horário certo. É por isso que, às vezes, a gente se incomoda um pouco nos improvisos da vida, que acaba mexendo com isso. Mas a gente tem que estar aberto para isso também, né? A gente não pode fechar essa agenda, falar, eu não mexo nela de forma nenhuma. Agora, gente, é esse planejamento que me permitiu, o ano passado, fazer as coisas que eu fiz. Porque se eu estou conseguindo estudar, é porque eu me planejei. Porque sem planejamento eu não teria conseguido estudar. Se eu consigo ter tempo para minha casa e para minha família, é porque eu me planejei. Se eu consigo ter tempo para praticar atividades físicas diariamente, é porque eu me planejei. E por causa do meu planejamento, graças a Deus, Deus foi me dando graça ao longo do ano. Eu estive aqui, eu fui fazer um levantamento aqui dos meus encontros e eventos do ano passado. Foram mais de 100 visitas em pequenos grupos. Planejamento. Senão eu não ia conseguir fazer. Foram mais de 130 encontros pessoais de aconselhamento e visitas nas casas. Senão eu não ia conseguir fazer. Percebam? Então, essas coisas foram mais de 95 reuniões de trabalho. Aqui. Porque a gente pensa que as coisas acontecem automático. Mas a gente precisa planejar. Ontem eu estava me reunindo com o pessoal do projeto novo de inglês que nós vamos ter aqui. Então a gente estava lá conversando, decidindo qual vai ser o nome do projeto, o público-alvo, né, planejando a mídia. Daqui a pouco eu vou disparar isso para vocês. Qual vai ser os horários que a gente vai atender, qual vai ser o conteúdo programático. Está tudo lá. Na sexta-feira eu estava com o pessoal da informática. Gente, e aí, quando é que a gente volta? Como é que nós vamos abrir outras turmas? Não vamos? Como é que tá? Então o pessoal da informática está aqui. Daqui a pouco tem reunião com o pessoal do PEP. Daqui a pouco o pessoal de artes, de artesanato e costura que volta. Então, cada coisa que acontece na igreja. Quinta-feira nós estávamos com os líderes de pequenos grupos numa chácara fazendo a reunião de planejamento anual. Então, gente, as coisas não acontecem do nada. Nós precisamos planejar. Fora isso, os estudos bíblicos que nós fizemos, as pregações, as aulas de escola bíblica, as reflexões, tudo planejamento. E tudo isso que a gente faz aqui precisa de tempo para estudar, para orar, para buscar em Deus. Nós não estamos aqui apenas entregando um conteúdo. Nós estamos aqui trazendo reflexões de Deus, que vão tocar nos corações das pessoas e que vão transformar vidas. Então, tudo isso são horas e horas de oração, de preparo, de ensino, de estudo. Amém? Muito bem. Então, basicamente, nós começamos essa série falando sobre propósito, depois prioridade, depois padrão e agora planejamento. O planejamento ele não está aí à toa no final. Por quê? Porque o planejamento que organiza a minha vida depende do propósito que eu tenho de vida. Se eu tiver um propósito de enriquecer, custe o que custar, o planejamento da minha vida vai ser um.
Se eu tiver um planejamento de viajar, meu planejamento vai ser outro. Se eu tiver um planejamento de casar e ter filhos, de construir uma família, então a minha vida vai ser planejada de uma outra forma. Agora, quando a gente olha para a nossa espiritualidade, qual é o nosso propósito que nós vimos aqui? Nós vivemos para a glória de Deus. Esse é o propósito da humanidade. Viver para representar o seu Criador, para seguir o seu Mestre, para mostrar Jesus nas suas relações. Então, essa é a prioridade que nós temos, e nós vimos o Vitor falando aqui, sobre a importância da adoração ao Pai. Então, se a minha prioridade é glorificar a Deus, meu propósito, aliás, a minha prioridade vai ser render-se a Ele em adoração. Então, está aqui, Senhor, a minha vida é tua. Então, percebam que o nosso planejamento ele já vai mudando. Então, eu não estou focado nisso ou naquilo, mas eu estou focado num grande projeto de Deus. Claro que este grande projeto de Deus não vai me eximir de ser um bom profissional. Não vai me excluir de ser um bom aluno, ou de ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom vizinho. Não, porque tudo isso trabalha junto. Então eu estou glorificando a Deus quando eu estou nas esferas de atuação da minha vida. E eu consigo me render à adoração ao Pai enquanto eu cumpro as tarefas do meu dia a dia. E nós vimos a semana passada que existe um padrão para se viver, não é? Nós vimos que a santidade cruciforme, que o Danilo trouxe aqui, é o padrão bíblico para nós vivermos. Então, Deus exige de nós um padrão de relacionamento e de testemunho, que Ele mesmo nos capacita a vivermos. Não é na nossa força, mas é na graça capacitadora de Deus. A graça que nos permite viver uma vida santificada. Porque como eu disse ontem, nós estávamos numa outra igreja, eu e o Vitor lá pregando, a graça de Deus não é apenas para nos perdoar dos pecados cometidos, mas a graça de Deus também é para nos fortalecer a não cometer o pecado. Então a graça de Deus, ela está trabalhando em nossa santificação. Agora, quando eu entendo isso, propósito, prioridade, padrão, aí sim eu vou fazer um planejamento adequado a essa realidade. Ok? Muito bem, vamos então perceber aqui que são 3 grandes pilares deste planejamento espiritual. Primeiro, nós precisamos reconhecer a soberania divina. Precisamos entender que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Se nós não entendermos isso, todo o nosso planejamento pessoal e espiritual vai estar falido. Segundo ponto, depois que nós entendemos a soberania divina, nós assumimos uma posição de submissão total aos planos de Deus. Então, depois que eu entendo que os planos de Deus são os melhores, eu vou me submeter aos planos dele. Eu não vou viver em rebelião. Eu não vou viver em brigas constantes com Deus. Eu sei que o Senhor quer isso, Deus, mas eu quero aquilo. Eu sei que o Senhor quer que eu vá nessa direção, mas na verdade eu quero ir na direção contrária. Eu sei que o Senhor quer que eu toque na vida daquela pessoa, mas isso vai dar muito trabalho. Então eu vou fingir que eu não estou ouvindo os pedidos de socorro. E a gente vai então se rebelando contra o grande plano de Deus para a nossa vida. E aí, então, depois que a gente entende a soberania, se submete a Deus, a gente aplica essa sabedoria na vida, por meio de uma sabedoria prática. Então, eu trouxe agora aqui alguns textos para fortalecer estes 3 pilares na nossa compreensão. Vamos lá, então, aos textos. Isaías 55:9 diz... Olha só, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos pensamentos. Então esse texto nos mostra o quê?
soberania de Deus. Por mais que você seja estudado, capacitado, habilitado, você talvez seja uma referência numa área, ninguém faça aquilo que você faz como você. Mas Deus sempre tem a primazia. Ele sempre tem um plano melhor. Ele sempre está por trás do seu sucesso e da sua excelência, porque tudo que recebemos de bom vem do Pai das luzes, diz o texto. Então nós precisamos entender que os planos de Deus são muito, mas muito melhores do que os nossos. Então não adianta a gente ficar discutindo com Deus, queridos, achando que nós queremos ensiná-los, percebe? Porque muitas vezes a gente ora assim para Deus, olha, Senhor, abençoe este projeto que eu estou fazendo. Senhor, abençoe este planejamento que eu fiz. Deus, eu entrei nessa enroscada, mas Senhor, me abençoa agora nesta área. Eu entrei nesta empresa sem te consultar, mas agora, Senhor, me faz importante lá. Percebe como às vezes a gente vai caminhando sozinho pela vida, com uma certa independência de Deus, e depois quer chamar Deus para os nossos planos? E aí fica complicado, porque a gente está invertendo a sequência. Nós precisamos primeiro entender o plano de Deus para nós, e aí nós nos adequarmos a Ele. E aí isso precisa de relacionamento, oração e comunhão com Deus. Leitura da palavra, porque é lá que nós entendemos os planos de Deus. Segundo texto, Jó, capítulo 42, já no final da história, depois vocês conhecem a história de Jó, é bem conhecida, depois dele ter perdido tudo, os filhos, a riqueza, né, o relacionamento com a esposa, que é tudo ali conturbado, a saúde, estava ali diante daqueles vários capítulos de questionamento, tal, de dúvida. Enfim, no final de tudo, Deus se revela a ele, né, de uma forma sobrenatural, de uma forma, né, tremenda. E aí ele reconhece, Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso aqui é soberania de Deus. Queridos, os planos de Deus, eles vão se realizar com ou sem a sua permissão. Saibam disso. Os decretos de Deus são eternos. Então não pense que você vai manipular a história. A história nunca será manipulada pelos homens. O que nós podemos é fazer parte do plano dele ou não. Mas os planos dele vão se realizar. Se eu for submisso e aceitar, ele vai gentilmente me convidar para fazer parte do plano dele. Mas o plano vai acontecer. Se eu for rebelde, eu rejeito o plano de Deus na minha vida, vivo uma vida de rebelião, viro as costas para Deus, mas o plano dele vai acontecer com outras pessoas. E de uma outra forma. Mas vai acontecer. Então o plano de Deus nunca vai ser frustrado. Comigo ou sem. Com você ou sem você. É simples assim. Muito bem. A pergunta que fica é, quando eu entendo a soberania de Deus, eu reconheço os planos de Deus como o melhor para a minha vida? Será que realmente eu tenho essa relação com Deus de me render aos planos dele, sabendo que são os melhores planos para mim? Então, essa é uma pergunta de reflexão para nós. Outros textos que nos ajudam agora a entender a submissão. Salmo 143, 8, o salmista diz assim, faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Então, isso daqui é um coração de alguém que entendeu que ele só vai se mover quando Deus o direcionar. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. Esse é um texto que deveria estar na nossa mente todos os dias pela manhã. Senhor,
mostra-me o caminho que eu devo seguir hoje. Mostra-me o caminho da minha semana, do meu mês, do meu ano. Salmos 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, é simples ter os desejos atendidos quando eles estão se deleitando no Senhor. Aí Deus não tem problema nenhum em fazer uma parceria conosco, porque Ele sabe que aquilo que o nosso coração está nele, então nós estamos em tamanha comunhão que nós vamos desejar aquilo que Deus deseja. E o Espírito Santo de Deus vai sempre colocar em nosso coração o desejo do Pai. Esse é o sucesso de corações atendidos. Provérbios também vai nessa linha. E o sábio diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e então os seus planos serão bem-sucedidos. Planos sem consagrá-los a Deus é fracasso. Ah, pastor, mas eu conheço um monte de gente aí que não conhece a Deus e está vivendo um sucesso danado. O que você entende por sucesso? É dinheiro? É fama? Aí sim, essa pessoa pode estar vivendo um sucesso humano. Mas esse não é o sucesso bíblico. O sucesso de Deus é diferente. É viver uma vida que o agrada. Esse é o sucesso de Deus. É viver uma vida em comunhão com o Pai. É viver uma vida refletindo o caráter do Filho. É viver uma vida dentro do grande plano de Deus. Esse é o sucesso. Então, para isso, o sábio diz exatamente para nós consagrarmos ao Senhor tudo o que nós fazemos. E sejamos práticos, gente. Consagre mesmo. Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha família, Pai. A minha relação com a minha esposa, minha relação com o meu marido, com os meus filhos, não andam as melhores. Pai, eu preciso da tua intervenção. Eu consagro ao Senhor a relação que eu tenho. Talvez eu não estou sendo um bom filho. Talvez eu preciso ser um melhor pai. Senhor, está nas tuas mãos, me ajuda, me direciona, me capacita. As palavras certas, sabe, como eu devo agir, como eu devo reagir quando eu sou atacado. São situações práticas que a gente precisa colocar na vida para consagrar ao Senhor. A pergunta que fica então: será que eu tenho realmente submetido todo o meu ser ao ser de Deus? Ele realmente é Senhor sobre a minha vida? Ou eu quis aceitar apenas um Salvador? Ou eu quero apenas uma relação com Deus de troca e de interesse? Senhor, eu te sirvo e o Senhor me salva do inferno? É essa a relação? Eu só preciso então de um Salvador, mas eu continuo comandando a minha história? Eu continuo escrevendo a minha vida? Não. O plano de Deus e o pacote é completo. Ou eu recebo Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, ou eu não tenho nada. E ter um Senhor é estar totalmente submisso a Ele. Mais 2 ou 3 textos agora, Provérbios 6, diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita no caminho dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então isso daqui é uma sabedoria prática. Nós não vamos trabalhar porque tem alguém vendo. Nós não vamos fazer o nosso melhor ou fazer aquilo porque tem alguém supervisionando. O texto diz, nós vamos fazer isso porque é necessário. E nós entendemos que precisamos de um planejamento dessa vida com Deus. Então não é porque tem alguém nos cobrando. Essa é a lição da formiga. Muito bem, Provérbios 15, 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então esse texto nos mostra que nós precisamos ter uma relação com Deus e uma relação sadia com com a igreja, com o corpo de Cristo, com o nosso próximo. Por quê? Porque é nessa reunião, é nesse conjunto,
São nas nossas relações que nós vamos entendendo cada vez mais os planos de Deus. A comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. Então, isso também é uma sabedoria prática. Muito bem, a pergunta que fica é: a sabedoria de Deus realmente comanda o meu planejamento? Ou eu planejo a minha vida sem buscar uma sabedoria divina? Eu confio no meu taco, eu confio nas minhas habilidades. Será que é isso? Então, esses textos nos confrontam. Agora, eu quero ir para o final, para a gente pensar como planejar como Jesus fazia. Planeje como Jesus. Agora, Jesus precisava planejar alguma coisa, gente? Será que Jesus precisava planejar? Não era o Deus, o Todo-Poderoso, estava tudo nas suas mãos e qualquer coisa que ele fazia acontecia? Aliás, será que Jesus tinha um plano? Jesus tinha um plano, porque só planeja quem tem um plano. Jesus tinha um plano? Qual era o plano de Jesus? Pensem aí. Qual era o plano de Jesus quando ele se encarnou aqui? Quem arrisca? Salvar a humanidade. Ensinar os seus discípulos. O que mais? Organizar? Organizar o quê? O mundo. Organizar o mundo. Aí faz sentido. Muito bem. Eu resumi aqui o plano de Jesus em 3 grandes tarefas. Jesus veio revelar o Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ok? Ele veio redimir o homem. Nós falamos aqui sobre salvação. O homem estava perdido, mas agora em Cristo ele foi reconectado, foi restaurado. E ele veio recriar um povo. Porque o povo estava totalmente perdido. E ele precisava recriar um povo de Deus na terra. Ok? Esse era o grande plano de Jesus. Vamos ver se ele planejou isso de alguma forma? Eu trouxe alguns textos aqui rapidamente. Lucas 6,12 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então percebam que antes de Jesus escolher os seus 12 discípulos, ele passou a noite orando. O que é isso? Planejamento. Pai, quem que o Senhor quer que eu escolha? Pai, e aí o pai escolhe Pedro. Pedro, pai, mas Pedro é impulsivo. Escolhe que ele vai melhorar, fica tranquilo. Escolhe quem mais? Aquela conversa ali com o pai. Gente, é isso. Escolhe Tomé não acredita nem, não, mas ele vai ficar crente depois que você mostrar as feridas e tal. Vai por mim e tal, e aquela oração. É assim que a gente tem que levar a vida, queridos. Nós temos decisões importantes a ser tomadas, nós precisamos estar em oração, ainda que precise orar a noite toda. Mas não vá para uma grande decisão da sua vida sem ter a direção do Pai. Não vá, porque a gente vai quebrar a cara. Amém? Muito bem. Próximo texto, a placa já foi lida aí. Vamos lá, vamos voltar aqui ao slide. Próximo texto. Lucas 9,51. Olha que texto interessante esse. Um dos planos, uma da parte do plano de Jesus era redimir a humanidade, não é? Então ele precisava ir para onde? Para a cruz. Esse texto fala sobre isso. Lucas 9,51, aproximando-se o tempo em que ele seria elevado ao céu, tá? Antes da assunção, deveria vir a cruz, a crucificação. Então, aqui estaria sendo o grande ápice da missão de Jesus, ok?
Mas antes disso acontecer, ele partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Porque era lá que tudo ia acontecer. Existia um local determinado para o plano de Deus acontecer. Era em Jerusalém. Agora, se Jesus não está com foco no seu plano, ele vai para outra cidade. Eu não vou para Jerusalém. Lá eu vou sofrer, lá eu vou ser perseguido, lá eu vou ser chicoteado, lá eu vou ser preso, eu vou ser cuspido, né? Lá eu vou receber uma coroa de espinhos. Eu não quero saber desse plano para a minha vida. Eu vou ter uma vida mais confortável. Eu vou procurar algo que não me dê tanto sofrimento. Não é assim que a gente pensa? A gente sempre pensa no mais cômodo. A gente não pensa no que precisa ser feito. A gente sempre procura o mais confortável. O ser humano é terrível, gente. É assim que a nossa mente pensa. Se tem um lugar ali perigoso e um lugar ali que é tranquilo, o nosso instinto, ele vai sempre procurar o caminho mais fácil. Sempre. É por isso que o seu corpo foge da atividade física. É verdade. Porque ele sabe que ali ele vai ser confrontado. Ali os músculos entrarão em colapso. Ali você vai jogar uma carga excessiva de atividade. Então o corpo ele quer o quê? Ele quer sossego. Ele quer sofá. Ele quer pipoca. Quer um cineminha. É exatamente isso. É por isso que a gente luta para fazer atividade física. E na vida espiritual não é diferente. É necessário oração, é necessário jejum, é necessário serviço, é necessário vida com Deus, é necessário devocional, mas o seu corpo foge para o entretenimento. Ele quer botar sua mente num vazio, no oco, no espaço-tempo que não está pensando em nada. Por quê? Porque se eu estiver no plano de Deus, vai me exigir algo. Aliás, vai me exigir muito. Aliás, vai me exigir tudo. No plano de Deus, vai me exigir tudo. Eu vou ter que investir tempo, eu vou ter que investir energia, eu vou ter que investir recurso na vida das pessoas. Mas eu não quero. Eu quero pensar só no meu bem-estar. Mas Jesus tinha um plano, e o plano era fazer a vontade do Pai. E por isso ele não vai para nenhum outro lugar, a não ser sofrer em Jerusalém. Resolutamente, decidido, com foco no seu plano, nada tirou ele do caminho. Queridos, nós precisamos ter essa mente de Cristo para servir a Jesus. Com foco, com determinação, com disciplina. Nada pode tirar a gente do alvo. Amém? Muito bem. Lucas 10:2 diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Um dos planos lá de Jesus era recriar um povo. E aqui ele está falando, olha, orem a Deus aí, para preparar outras pessoas, para ensinar outros, para preparar a colheita, porque isso daqui não pode parar, isso daqui tem que continuar, e a minha igreja precisa crescer. Então eu preciso recriar um povo para Deus. Então vocês agora têm essa missão. Isso aqui é planejamento de Deus. Muito bem. Eu quero finalizar com esse texto de Filipenses 4, 6 e 7. Ele fala muito sobre essa questão de planos, né? E de pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Aliás, como o nosso coração anda ansioso, perdão. Como o nosso coração anda ansioso, né, gente? Pensando em tantas coisas. Mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, apresentem os seus planos a Deus, apresentem os seus sonhos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, nós temos a direção certa para a nossa vida. Essa frase final, então, eu devo planejar a minha vida para cumprir os planos de Deus em mim.
Todo o planejamento que eu faço é para que o plano de Deus se realize por meio de mim. Ok? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor amado, obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por nos confrontar nessa manhã. Tira de nós, Senhor, toda a procrastinação, Pai. Tira de nós, Senhor, toda a preguiça, Senhor. Tira de nós, Pai, toda a distração que nos desvia do foco do teu plano e do teu propósito. Deus, nós precisamos viver uma vida que te honra, que te agrada, que te adora. E isso envolve, Senhor, tempo, custo, esforço. Oh Deus, nos capacita, Pai, a abrirmos mãos, Senhor, de tudo aquilo que nos tira do foco, a rejeitarmos as propostas do inimigo e nos submetermos, Pai, ao teu plano divino. O Senhor quer levantar, Senhor, discípulos que adorem o teu nome e priorizem, Senhor, a vida contigo e que reflitam o caráter do teu Filho. Deus, eis-nos aqui, Pai, tua igreja, o teu povo. Nós carecemos do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem feito de nós, Pai, filhos teus. Obrigado pelo acolhimento. Obrigado pela graça salvadora. Obrigado pela graça santificadora. Obrigado, Pai. Porque se nós vivemos uma vida que te agrada, Senhor, é porque o teu Espírito nos move a vivermos essa vida, Pai, contra as vontades da nossa carne, mas obedientes, Senhor, ao teu Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus, levanta um povo, Senhor, organizado. Levanta um povo, Senhor, que planeje a sua vida, a sua espiritualidade, os seus passos, as suas decisões, as suas escolhas. Deus, eis-nos aqui, em nome de Jesus.